Museu de Fotografia da Madeira é o mais antigo estúdio de fotografia do país. Possui mais de 800 mil negativos e está assente no Estúdio da Fotografia Vicente. Ao visitar o museu, é possível mergulhar no acervo que inclui uma série de itens originais, todos relacionados com a atividade fotográfica. Não faltam cenários, câmaras, mobiliário, alguma literatura técnica e um importante arquivo fotográfico que pode oscilar entre os 3 a 4 milhões de exemplares. O nosso museu tem uma característica que lhe é singular. É o facto de estar num estúdio oitocentista completamente incólume ao tempo. Ele praticamente está igual àquilo que era. Fundado por Vicente Gomes da Silva em 1863, este ateliê fotográfico oitocentista permaneceu na mesma família ao longo de 4 gerações. Foi graças a essa dinâmica que se conseguiu preservar todo o trabalho fotográfico desenvolvido ao longo de décadas e que é possível ver no Museu de Fotografia da Madeira, Ateliê Vicentes. Vão ficar nesta sala e nesta pequenina. Nesta pequenina... 2024 assinala os 50 anos do 25 de Abril e a revolução também está a acontecer numa das salas do Museu de Fotografia da Madeira. Isso é do Sindicato dos Livros. Começamos sempre por pensar o que é que queremos mostrar ao nosso público. Os públicos também têm as suas tendências e ora procuram-nos determinadas temáticas, ora mudam completamente. E nós estamos aqui para servir um público e por isso pensamos sempre o fundo, a coleção que queremos mostrar e depois a temática. Eu não tenho isto organizado aqui, eu só trouxe para baixo. Depois começa todo o trabalho mais de equipa, em que temos de fazer distribuição de tarefas e um faz legendas a partir das imagens já escolhidas, depois há a edição de imagem, há um trabalho de maquetagem das molduras e da própria sala de exposição. Tipo cor de pele. Alexandra Melim está nos preparativos de mais uma exposição temporária. A maquetagem passa por 2 fases essenciais. Primeiro tenho que pensar no número de fotografias que eu quero mostrar. Depois tenho que pensar no espaço que tenho para fazê-lo. Por vezes há necessidade de mostrar um número de fotografias maior, porque procuramos sempre contar uma história de alguma coisa através das nossas exposições. 98, 99, mais ou menos. Poderei ter de escolher mais do que uma fotografia por moldura e fazer uma composição por moldura, ou não. Ou interessa-me mostrar mais em detalhe, ampliar uma fotografia e colocá-la maior. E aí tem que ser com um número menor de quadros, obviamente, porque temos um espaço limitado. Neste caso, eu terei ainda de cortar a fotografia, porque o formato de papel é muito grande para a moldura que eu quero. Tem a fase de maquetagem da sala, ver quantas molduras vou colocar, onde é que as vou colocar, em que grupos, quais os grupos que vou fazer de quadros, e depois de tudo pensado, então sim, já penso em quadro a quadro detalhadamente. A maquetagem do próprio quadro e da composição de fotografias que quero fazer em cada um e as distâncias, tamanhos, para que possa depois passar ao meu designer e dizer, olha, quero esta fotografia em determinada dimensão. Quero com mais contraste, com menos contraste.
Se eu estou a falar de uma coleção que já esteja digitalizada, é muito mais rápido. Para fazer uma seleção de fotografias que estejam em negativos ou que mesmo que estejam em positivos, mas que ainda não estejam tratadas, vai-me demorar seguramente uns 12 a 15 meses. Ao mesmo tempo que as paredes recebem novos quadros sobre a exposição temporária dedicada aos 50 anos da Revolução dos Cravos, Filipe Tencourt é quem coordena todo o trabalho de bastidores, longe dos olhares dos visitantes. Nós temos que perceber que necessidades que o pessoal do museu, todos os dias cá trabalha, as necessidades que tem, para nós, enquanto direção, colmatarmos todas essas falhas, prever todas as falhas que possam vir a acontecer, para não haver surpresas. É esse o nosso trabalho, é exatamente prever tudo aquilo que pode acontecer de mal e dar todas as ferramentas necessárias para que o pessoal desempenhe o trabalho na sua maior funcionalidade. O meu papel é de coordenar todas as situações, não é? Obviamente que nós temos, cada um dos membros do museu tem o seu papel, todos eles sabem o que têm que fazer, todos eles cumprem muito bem aquilo que lhes é dado. Obviamente tem que ter alguém a supervisionar e, ao fim e ao cabo, dar as novas diretrizes se assim for necessário. Portanto, eu tenho que saber um pouco de tudo, desde o guarda do museu, desde o serviço educativo, desde o técnico que está a elaborar o inventário do espólio, faço um pouco de tudo. A maior parte do nosso espólio está em depósito no Arquivo Regional e eles lá têm uma equipa muito competente para fazer exatamente a conservação desse espólio. O museu, antes de reabrir como Museu de Fotografia da Madeira, em 2019, em dezembro de 2019, foi todo ele trabalhado relativamente à questão da conservação e restauro de todas as peças que aqui estão expostas. Obviamente já estão 4 anos em cima e há necessidade de acompanhar as peças, monitorizar as peças, e nós até há cerca de 6 meses não tínhamos ninguém para esse papel. Felizmente temos agora a Paula que está cá connosco, que veio exatamente do Arquivo Regional e desempenha esse papel, tem desempenhado esse papel. Ela estava habituada mais só à fotografia, hoje em dia já tem mobiliário, já tem têxtil, tem fotografia, portanto ela faz um pouco de tudo, é um mestre, faz tudo. A conservação e restauro é muito importante nos museus, principalmente a conservação preventiva tem a função de prevenir. O nosso objetivo é antecipar antes que aconteça algum fator de degradação, e nas condições ambientais nós conseguimos proporcionar, neste caso no estúdio e nas reservas, as condições ideais para a peça. O objetivo aqui é que a peça conseguimos dar mais anos de vida, que elas não sofram degradação. Por exemplo, existe muito ataque cá na Madeira, muito ataque de insetos xilófagos, e principalmente aqui na Baixa do Funchal nós temos o problema da formiga branca. Nós temos uma peça, que é uma lanterna mágica, que infelizmente foi atacada, que agora está a ser intervencionada pela formiga branca, e este insecto tem uma desvantagem: nós não conseguimos detectar a olho nu que a peça está a ser atacada. Simplesmente quando vamos tocar na peça é que às vezes ficamos com a peça na mão, relativamente. Foi o caso desta lanterna mágica. Quando eu fui verificar, detectei que havia ataque de xilófagos, neste caso de formiga branca. Este é o facto mais interessante. Nós aqui também usamos o controle de pragas, vem cá uma equipa externa, e nós também regularmente fazemos verificações às armadilhas para ver se naquela zona do espaço está a haver um ataque. Caso haja que nós encontrarmos insetos xilófagos, nós prevenimos a equipa para vir cá para fazer a desinfestação. Cá em baixo encontramos alguns, como já falei, da formiga branca, peixinho da prata, também caruncho, que é um dos também que adora imensa Madeira, mas o caruncho nós conseguimos prevenir com mais antecedência porque ele deixa um rastro, que é o serrinho. E aí nós chegamos ao pé
peça visualmente conseguimos observar. A formiga branca já não, ela é muito silenciosa, é quase invisível. Só conseguimos detectar às vezes quando já está a peça muito degradada. A peça, quando entra aqui na parte da conservação curativa e também que entra um pouco de restauro, nós a primeira coisa que temos que fazer é fotografar a peça e em todos os ângulos e também as patologias que ela tem, que neste caso o fio-tac, dos xilófagos, ver se temos oxidação, neste caso nas partes metálicas. E então fazemos essa ficha, que é a ficha técnica, que aí também vamos ter a parte que vamos intervencionar e dizer todos os passos que fazemos. É importante esta parte aqui, que é fazer o máximo a nível de documentação de registro fotográfico, que é uma coisa básica que as pessoas pensam que não tem importância, mas tem para o futuro, porque a peça aí vai ficar muito bem identificada com as patologias que ela tem. E também este registro documental para o futuro. Temos que pensar também nas gerações, nas nossas gerações futuras, porque um dia alguém queira consultar o que é que fizeram nesta peça e aí tem esse registro tudo, que é muito importante. Sempre que haja uma intervenção de conservação curativa, fazer esta parte documental. A preservação do espólio do museu faz-se através de pequenos detalhes. Um deles é o controle da umidade relativa e da temperatura das salas. As condições ambientais recomendáveis para o espaço museológico são os 20 graus e isto pode oscilar entre os 19 e os 21, não mais do que isto, porque o ideal mesmo na temperatura que seja uma linha contínua. Em relação à umidade relativa, que seja entre os 45 e os 50, que haja aqui uma variação de 5 no máximo. O objetivo aqui é prevenir. E cada vez mais a conservação e restauro caminha para a prevenção. O objetivo aqui é antecipar-se antes de nós irmos para a conservação curativa. Se nós tivermos as condições ambientais recomendadas para a peça aí não vai sofrer nenhuma consequência. Além da conservação preventiva e curativa, há também um trabalho de restauro que é feito nas fotografias que fazem parte do espólio do museu. É através de milhares de cliques que José Carlos Pereira faz um trabalho de restauro digital. Nós vamos à procura de elementos na fotografia que não fazem parte integrante da imagem inicial, ou seja, da imagem da fotografia original, e trabalhamos com as ferramentas que o Photoshop nos proporciona para eliminar essas manchas. Isto é uma imagem original, digamos assim, e vamos, ou eu ao tratá-la, encontro uma data de uma série de manchas suscetíveis de serem retiradas porque não fazem parte. Por exemplo, como eu criei uma camada e essa camada eu comecei a limpar a imagem toda, ela fica toda arrestada nessa camada. Nós temos que diferenciar aquilo que é marcas do tempo, em termos de emulsão, e aquilo que é original e que já faz parte da própria fotografia. Então, tiramos isto e desapareceram as manchas, portanto, uma hora sim, outra hora não. Como reparam, há aqui pormenores que não se conseguem ver. Nós aqui podemos visualizar, trazer, digamos, à luz aquilo que nós não conseguimos ver na fotografia original. O que é que isto valoriza? Valoriza que as zonas mais claras mantêm-se também. Aqui no fundo, como vê, tem aqui uma data de isto, quanto mais aproximamos, mais encontramos. Há coisas que nós assim, nela, quando vemos globalmente, não conseguimos ver, mas aqui já vemos. Antes e depois. Deixamos o restauro digital e os serviços educativos do museu preparam-se para mais uma visita guiada. Hoje em dia, nós somos um museu, recebemos esta fotografia Vicente, imaginem lá,
quase 400 mil fotografias. 400 mil. Consoante a idade, são preparadas várias atividades. Uma delas é entrar numa realidade que para muitos torna-se curiosa, assistir ao processo de revelação de fotografias. Vamos lá. Consegues ver alguma coisa? Sim. Nesta altura, para ser fotógrafo, nós precisamos conhecer toda a química da fotografia. Nós estamos neste momento na câmara escura, também podemos dizer laboratório fotográfico, onde nós produzimos uma quantidade de negativos e positivos, muitas vezes em contexto de demonstração, por vezes mesmo em contexto de trabalho. Nós tanto fazemos aqui imagens que são captadas por nós próprios com um sistema analógico, onde podemos usar negativos em chapa ou negativos em rolo. Podemos produzir essas imagens muitas vezes em atividades comemorativas aqui no nosso estúdio, por vezes no exterior. E há certamente aqui outras opções, como por exemplo fazer visitas guiadas, onde fazemos a demonstração, onde mostramos como é que funciona tanto o processo de gelatina em sais de prata, como também a cianotipia. E essas demonstrações às vezes acontecem no contexto escolar, mas também às vezes em contextos comemorativos, como por exemplo o Dia do Museu, não é? O Dia dos Museus, ou o Dia da Fotografia, onde muitas vezes fazemos estas demonstrações, às vezes trajado a rigor, com roupas de época. O processo é tudo realizado em tempo real, com o processo, com os passos todos. Quando se trata de negativos, nós não fazemos essa demonstração porque alguns dos processos implica ser feito em total escuridão, as pessoas não iriam ver o que estaria a acontecer, principalmente quando nós estamos a revelar os negativos em chapa, que são feitos dentro destas tinas e são em plano aberto, portanto não se consegue ter nenhuma fonte luminosa, e também é um processo que é moroso e obviamente que seria muito tempo para cá estar. Nós tentamos normalmente nessa circunstância fazer a demonstração do processo da revelação de um positivo, onde todo esse processo é possível ver-se ao vivo e a cores, neste caso a vermelho. As reações, invariavelmente, é de ficar de boca aberta, sem nada para dizer. Ficam tão estupefactas com o processo, principalmente quando nós passamos do processo de revelação propriamente dito, porque há uma série de etapas que acontecem ali que já por si só já criam sim um certo espanto, mas é mágico poder vermos uma imagem que surge à frente dos nossos olhos de uma forma gradual e fica gravada como podem ver em papel, que é um processo sempre muito interessante. Uma das atividades que fazemos e que podemos mostrar é fotografar com uma máquina analógica, onde há sempre a possibilidade de explorar toda esta técnica de fotografia analógica, que é um desafio bastante grande. Não temos a informação, como temos nos dias de hoje, da imagem que vamos captar, há que ter um conhecimento técnico e podemos produzir imagens recorrendo à película, neste caso uma película 35mm, que permite também captar imagens que são muito interessantes e que nos faz pensar um pouco e nos faz, no fundo, preparar-nos de outra maneira e posicionar-nos de outra maneira perante o objeto ou o assunto que vamos fotografar. Isto é uma técnica que depois podemos produzir positivos em gelatina e sais de prata, como temos aqui neste estendal que aqui está. You can follow me. I will show you where you need to go. O número de entradas no Museu de Fotografia da Madeira tem aumentado nos últimos anos. E são os vigilantes recepcionistas quem satisfazem toda a curiosidade dos visitantes. Feel free to ask, okay? Left side you will find a multimedia room with a small film about Madeira, traditions and culture from 1937. Studio stays in the middle. On your right, a permanent exhibition with more or less 15 photographers exposed, with portraits and landscapes from Madeira and Porto Santo also, okay? Eu estou cá há particularmente 2 anos e meio, faço parte da equipa técnica do museu, de momento sou recepcionista, sou vigilante, sou gestora de loja e por entre outras atividades que também inerentes. Aqui nós no museu somos todos multifacetados. O papel de vigilante é de veras um dos papéis mais importantes no museu, isto porque nós somos aqueles que transmite a segurança ao visitante, mas também somos os cuidadores de todo o espólio museológico. E isso é de veras muito importante porque temos peças com mais de 100 anos. Please come inside.
Nós estudamos o perfil do visitante e adequamos-nos a ele, principalmente tentar perceber de onde é que nos visita, para também, para fins estatísticos, percebermos que tipo de visitante nós temos. Se temos mais visitantes nacionais ou se temos mais visitantes estrangeiros. Posso lhe dizer que, a nível de variação percentual, temos um aumento de 15% na venda de bilhética, o que é bastante face ao ano de 2022. De alguma nacionalidade em específico ou de várias nacionalidades? De momento, aquilo que nós notamos são muitos alemães, muitos austríacos, muitos polacos também, são nacionalidades que estão aqui em voga. E de entre todo o trabalho invisível que é feito pela equipa do museu, o da inventariação é o garante do conhecimento de todo o espólio do museu. Nós fazemos a inventariação interna do museu, que é feita com o material de fotografia, o material de laboratório e as câmaras fotográficas. E depois nós fazemos um pré-inventário dos negativos que sejam também doados ou adquiridos pelo museu, antes de depois passar a transitarem para o Arquivo Regional da Madeira, que serão eles que a dar o inventário definitivo. Tenho por volta de 3 meses a trabalhar neste espólio. O processo consiste na contabilização dos negativos que foram doados, neste caso, uma doação ao museu em 2022, e estou a contá-los e a dar o número de inventário para depois serem enviados ao Arquivo Regional e lá serem tratados e conservados. Temos que ter o cuidado da ambientação, por exemplo, temos todos os negativos que ainda não foram contados lá em cima na torre que está ambientado para conservar os negativos, da mesma forma que no momento da contagem dos negativos temos que ter o cuidado de ter as luvas para não estragar os negativos, também temos que ter a janela sempre fechada para eles não terem contato com a luz e assim não queimarem. E basicamente é isso, também ter o cuidado dos materiais que usamos para envolvê-los e mantê-los bem resguardados para depois levar de volta lá para cima e guardamos, por exemplo, numas caixas recicladas. Posso-vos dizer que a coleção primordial deste museu, que foi a primeira, que foi a da coleção Eficientes, da fotografia Eficientes, tem, em termos só, estamos a falar de inventário de material, não inventário de negativos e positivos, tem cerca de 1000 e tal peças. Isso, por exemplo, só falar, mas também temos coleções em que são 2 ou 3 peças, não são muito mais disso. No total estamos a falar de cerca de perto de 10.000 peças, só as peças de fora dos negativos e os positivos. E dessas todas, vamos pensar que terá uma centena que estão expostas ao público. Todo o resto está em aceiro. Há muitas pessoas, Venezuela, África do Sul, principalmente imigrantes, que tentam nos questionar relativamente a uma fotografia de algum familiar, do seu avô ou do seu bisavô que cá nasceu ou que viveu em determinada rua, e fazem-nos esse tipo pedem-nos essa pesquisa. Além disso, o turista normal, que não estava, muitos deles chegam cá sem saber da existência do museu, deparam-se aqui com a nossa fachada e por curiosidade entram, e depois, ao caminhar ao longo da exposição, fazem-nos sempre alguma questão relativamente a alguém, se conhecemos ou se passou por cá alguém conhecido, e nós temos imensos visitantes ilustres que cá estiveram no estúdio, portanto, há sempre essa solicitação. Nós vemos aqui um grande boom de turismo. A maior parte do turismo hoje em dia é o turismo da aventura, das levadas, do mar, da serra, mas relativamente ao turismo cultural fica um pouco aquém. Nós percebemos isso, e eu, ao falar com os meus colegas de outros museus, percebemos que os museus enchem quando dá chuva. Quando não há chuva, andam dispersos pela ilha e é normal. Mas era bom, se calhar, implementar regras de forma a que não fossem todos para o mesmo lado e tentar repartir o bem pelas aldeias, neste caso. Nós tentamos fazer o nosso papel, que é tentar dinamizar aqui atividades que chamem a atenção. Felizmente, hoje em dia, já temos aqui o nosso café aberto, a cafetaria, que acompanha o horário do museu. Acompanha também as atividades do museu extra-laborais, ou seja, imagina, hoje temos aqui a exposição às 4h30, vai-se prolongar por mais tempo,
a cafetaria vai acompanhar essa dinamização. A cafetaria igualmente vai ao encontro de outras atividades que nós temos previstas, principalmente agora no verão, desde sextas-feiras ao fim do dia, que os dias são mais longos, criar aqui alguns ciclos de cinema. Vamos tentar tudo aquilo que imaginarmos que seja bom para o museu, para atrair não só turistas, mas também o local, que é essencial.